Bom, pessoal, vamos lá para a aula sobre ligações covalentes, né? Parte 2. Então, vamos lá. Continuando. Ó. Como desenhar as estruturas de Lewis? Regra 4. Se existirem elétrons adicionais, coloque-os no átomo central. Isso é possível quando os átomos centrais têm uma subcamada com orbitais d no mesmo nível dos orbitais de valência sp. Então, por exemplo, eu tenho elétrons 3s, 3p e 3d. Né? Então, eu posso colocar os elétrons extras nos orbitais d. Isso acontece, por exemplo, no PCl5 e no SF6. Regra 5. Se não existirem elétrons suficientes para todos os octetos, mova os pares para formar ligações múltiplas. A gente já fez isso, né? Nos exemplos anteriores. Exceções à regra do octeto. A regra do octeto está baseada no preenchimento de cada orbital, de modo que cada átomo tem uma configuração de elétrons de gás nobre. Mas existem exemplos em que a melhor descrição da molécula tem átomos que não têm o octeto completo. Então, a primeira exceção, né? O hidrogênio. A capacidade máxima de orbital de valência para os átomos de hidrogênio é de 2 elétrons. Outra exceção, o berílio e boro. Em compostos de berílio e boro, BF2 e BCl3, por exemplo, os experimentos mostram que quando esses átomos formam 2 ou 3 ligações, as ligações são simples. Então, por exemplo, no BF3, a estrutura da esquerda, tá vendo? Ela tem o octeto incompleto, mas ela é a mais estável, né, comparada com a da direita. Octetos expandidos, né, outra exceção. O átomo central de algumas moléculas pode ter mais de um octeto de elétrons. Por exemplo, quando o átomo central está ligado a mais de 4 átomos. Por exemplo, PCl5 fica com 10 elétrons e SF6, né, eu tenho 6 átomos de flúor ligados. Ou quando existem mais que o suficiente para satisfazer o octeto, que é no caso do xenônio F2, de fluoreto de xenônio e tetrafluoreto de xenônio. Esses elétrons são atribuídos como pares isolados, também chamados de elétrons não ligantes. Então, a gente vê aqui a estrutura do PCl5, né, do xenônio F2 e do xenônio F4. Então, vamos a um exemplo aqui. Ó. Escrever uma estrutura de Lewis com camada de valência expandida. O fluoreto SF4 forma-se quando uma mistura de gases fluorino e hidrogênio passa sobre um filme de enxofre em 275 graus Celsius, na ausência de oxigênio e umidade. Escreva a estrutura de Lewis do tetrafluoreto de enxofre e dê o número de elétrons da camada de valência expandida. Então, vamos fazer. Um exemplo 2.7. Então, é o SF4. Então, vamos começar pela distribuição eletrônica. Enxofre tem número atômico 16. Então, a distribuição eletrônica é neônio, 3s2, 3p4. Então, na camada de valência, a gente tem 6 elétrons. Aí agora vem o flúor. Número atômico 7. Desculpa, 9. Então fica 1s2, 2s2, 2p5. Então na camada de valência tem 7 elétrons. Então a valência mais comum para o enxofre seria 2 e para o flúor 1. Então, vamos aqui. Número total de elétrons da camada de valência. Então eu tenho um enxofre. Então, 1 vezes 6, mais 4 vezes 7 elétrons. Então, aqui dá 28 mais 6, 28 mais 6, 30 e 4 elétrons. Ok? Vamos aqui ao arranjo. Vamos colocar aqui o enxofre no centro.
e os átomos de flúor do lado. Okay. Então, quantos elétrons a gente já usou aqui? Ó? Então, cada ligação tem 2, a gente já usou 8 elétrons aqui. Então, vamos aqui para o terceiro. Então, agora a gente vai completar os octetos. O enxofre já está completo. Então, faltam 6 elétrons em cada flúor. Então, 6 vezes 4, 24. Né? 24 mais 8 vai dar 32. Não é isso? Faltam 2 elétrons. Né? Então, o que a gente faz? A gente coloca esses elétrons adicionais no enxofre, porque ele está no terceiro período e tem elétrons D, tem orbitais D. Né? Pode receber elétrons nos orbitais D. Então, vai ficar assim. Então, coloca esses elétrons aqui. E completa 32 elétrons. Então, pronto, esse é o exemplo. Vamos continuar. Então, outras exceções, a regra do octeto. Então, outras exceções incluem moléculas com elétrons ímpares. Então, existem poucas moléculas que contêm um número ímpar de elétrons. NO, NO2, CH3 são exemplos. Moléculas como estas contêm um elétron desemparelhado e são conhecidas como radicais e tendem a ser bastante reativas. Assim, um ou mais átomos ficarão com 7 elétrons. Então, se você olhar aqui, ó, né, o oxigênio, esse oxigênio aqui, ele tem 2, 4, 6, 7 elétrons. E nesse caso aqui, quem tem 7 elétrons são os carbonos, ó, os carbonos das fontes. Então a gente tem o radical hidrogênio peroxil e aqui um birradical. Bom, a carga formal. Então a gente já usou um pouquinho de a carga formal, né? Mas vamos ver direitinho aqui como é que faz. Então a gente calcula a carga formal para cada átomo. A carga formal é igual ao número de elétrons de valência menos metade dos elétrons ligantes mais os elétrons não ligantes. E a carga formal total é a soma das cargas formais de todos os átomos na estrutura. Ela iguala-se à carga da molécula, que é sempre nula, ou à carga do íon, que pode ser mais 1, menos 1, mais 2, menos 2 e assim por diante. Então, para que serve a carga formal? O conhecimento da carga formal pode ajudar a eliminar uma estrutura de Lewis improvável. Eliminam-se as estruturas com maior separação de cargas formais e com os maiores valores de cargas formais. Cargas negativas sobre átomos mais eletronegativos são mais estáveis, né? Cargas negativas sobre átomos mais eletronegativos são mais estáveis. Então, vamos aqui a um exemplo. Selecionar o arranjo mais provável dos átomos. Um teste para a presença de íons ferro em solução é a adição de tiocianato de potássio, KSCN, com formação de um composto que contém ferro e íon tiocianato, que tem cor vermelho sangue. Escreva 3 estruturas de Lewis com arranjos atômicos diferentes para o íon tiocianato e selecione a estrutura mais provável, identificando a estrutura com cargas formais mais próximas de zero. Para simplificar, utilize somente estruturas com ligações duplas entre os átomos. Então, ele já deu para a gente uma dica. Ó, né? Quando a gente desenhar as estruturas, a gente deve utilizar somente estruturas com ligações duplas entre os átomos. Então, é SCN, diocianato. Então, vamos lá. Exemplo 2.6. Exemplo 2.6. Então, é o SCN, tiocianato.
Então, a gente pode desenhar diferentes estruturas. A primeira que eu vou desenhar aqui, ela tem o carbono no centro, né? Depois eu vou desenhar uma com nitrogênio no centro e outra com enxofre no centro. Mas a primeira coisa que a gente deve fazer é a distribuição eletrônica. Então, o enxofre tem número atômico 16. Então, fica neônio, 3s2, 3p4. A camada de valência tem 6 elétrons. Aí vem o carbono, que tem número atômico 6. Então, fica aqui hélio, 2s2, 2p2. A camada de valência tem 4 elétrons. Depois vem o nitrogênio, tem número atômico 7. Aí fica hélio, 2s2, 2p3. A camada de valência tem 5 elétrons. Então, vamos aqui, número total de elétrons. Então, vem 1 vezes 6 do enxofre, mais 1 vezes 4 do carbono, mais 1 vezes 5 do nitrogênio. Então, aqui tem 10 mais 5, 15 elétrons. Okay? E a gente tem que adicionar um elétron da carga, né, porque é um íon, e aí a gente vai obter um número par de elétrons. Ok? Vamos lá. Então, vamos fazer o arranjo aqui. Eu vou fazer os 3 ao mesmo tempo, tá bom? A gente vai colocar, então, nitrogênio, carbono, enxofre, depois carbono, nitrogênio, enxofre, e carbono, enxofre, nitrogênio. E ele já disse pra gente fazer os arranjos que tem as duplas ligações. Então, eu já vou partir do que ele está pedindo pra gente fazer. Okay? Então, os átomos centrais já estão com o octeto completo. Né? Então, a gente já gastou aqui 2, 4, 6, 8 elétrons. Então, faltam 10. Vamos colocar os 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, pronto. Peraí, deixa eu contar de novo aqui. Ah, tem um erro aqui. Ó. Vamos corrigir aqui. 15 mais 6 são 16 elétrons. 16 elétrons. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8 vai dar 16 elétrons. Vamos colocar aqui. Pronto. Né? Agora, a gente vai calcular as cargas formais para decidir qual é a estrutura mais estável. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para o nitrogênio. Então, eu tenho a camada de valência 5 elétrons, menos metade dos ligantes. Aqui, metade de 4 vai dar 2. Mais os não ligantes, que são os pontinhos, 4. Então, vai dar 5 menos 6, menos 1. Então, o nitrogênio vai ficar a carga menos 1 aqui. Deixa eu só
fazer de um jeito que o espaço permita o cálculo. Pronto. Ok? Então, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, menos metade dos ligantes. Ele tem 8, então metade dá 4. Ele não tem nenhum não ligante, então 0. 4 menos 4, 0. Então a carga dele aqui é 0. E o enxofre? O enxofre tem 6 na camada de valência, menos metade dos ligantes, que são 4, 2. Mais os não ligantes, 4. Então vai dar 0. Então a carga total do íon aqui, ó, é menos 1. Ok? Então, vamos calcular do próximo. Então, carbono tem 4 elétrons na camada de valência, menos metade dos ligantes, que são 4, 2, mais os 4 não ligantes. Então, dá menos 2. 4 menos 6, menos 2. Aí, nitrogênio. O nitrogênio tem 5 na camada de valência, menos metade dos ligantes, que dá 4, mais nenhum não ligante, 0. Então, 5 menos 4, mais 1. Então, a carga aqui é mais 1. E para o enxofre, eu tenho 6, menos metade dos ligantes, 2. Eu tenho 4 aqui, mais os não ligantes, 4. Vai dar 0. Aí, se eu faço menos 2 mais 1 mais 0, vai dar menos 1, que é a carga do íon. Então, para o carbono, então eu tenho 4 elétrons na camada de valência, menos metade dos ligantes, são 2, mais os não ligantes, 4. Então, aqui também vai dar menos 2. O enxofre, na camada de valência, ele tem 6 elétrons, menos metade dos ligantes. Vai dar 4, mais os não ligantes, 0. Então, 6 menos 4, 2 positivo. E o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência, menos metade dos ligantes dá 2, mais os não ligantes, 4. Então, aqui vai dar menos 1. Né? Mais 5, menos 6, menos 1. Então, aqui tem que colocar mais 2, aqui menos 1. Então, se eu somar tudo, mais 2 menos 2, menos 1 dá menos 1. Então, qual dessas estruturas aqui é a mais estável? Né? Então, a resposta aqui mostra que, como resposta, né, a gente observa que o arranjo 1 ó, é aquele que tem as cargas mais próximas de 0. Então, tá vendo? Aqui eu tenho menos 1, 0 e 0. Aqui eu tenho 0 mais 1, menos 2. Já tenho uma carga alta aqui, 2. E aqui eu tenho duas cargas, 2. Então, o arranjo que tem menor carga, né, cargas mais próximas de 0, na verdade, é o primeiro arranjo. Então, N dupla C dupla S menos 1 é o arranjo mais estável ou mais provável. Ok? Vamos continuar. Então, a gente fez a estrutura do cianeto de potássio. A gente tem mais um exemplo aqui, que é a do íon sulfato. Eu vou deixar essa para vocês fazerem. Aí aqui tem a resposta. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar depois. Então, ressonância. Então, a ressonância ela é a fusão de estruturas que têm o mesmo arranjo de átomos. E ela distribui o caráter da ligação múltipla sobre uma molécula e diminui a sua energia. Ela ajuda a estabilizar a estrutura. Quando é que ela ocorre? Ela ocorre quando existem duas ou mais estruturas de Lewis equivalentes. Essas duas ou mais estruturas são chamadas estruturas ressonantes. A molécula real tem somente uma configuração eletrônica. A molécula não vai e volta entre duas ou mais configurações, mas tem uma configuração equivalente à sobreposição de todas as estruturas ressonantes. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a estrutura de ressonância do íon nitrato. Deixa eu colocar o ponteiro aqui. Então, a gente tem aqui 3 estruturas de ressonância. Para a gente representar as estruturas de ressonância, a gente usa essa seta aqui, tá vendo? Que é diferente da seta de equilíbrio, que é uma seta em cima e outra embaixo. Aqui é uma seta só com 2 pontas. Então, vamos lá.
vocês estão observando que a dupla ligação está aqui, né, voltada para cima. Então, o que acontece, na verdade, é que você não tem essa dupla ligação aqui, né? Nem aqui à esquerda e nem aqui à direita. O que acontece é que esse par de elétrons, né, da dupla ligação, ele está distribuído nas 3 estruturas, né? Então, uma estrutura mais próxima da realidade seria essa daqui, ó, que é a estrutura do híbrido, né? Nitrogênio, simples O, simples O, simples O, com esse par de elétrons da dupla, ó, distribuído entre as 3 ligações químicas. Ok? Então, quando a ligação é simples, a gente diz que ela tem caráter 1. Quando ela é dupla, ela tem caráter 2. Aqui a ligação teria caráter de 1,33, porque o par está distribuído em 3 ligações. Né? Então, como é que a gente movimenta esses pares aqui? A gente indicaria, por exemplo, que eu estaria formando uma dupla aqui, né, e rompendo, né, uma dessas duplas ligações aqui. Então, o par viria para o oxigênio. Né? E nesse caso aqui, eu estaria formando uma ligação aqui e o par estaria voltando para o oxigênio. Né? E no caso da última, eu estaria formando a dupla aqui para voltar para a primeira, né, e o par ficaria alojado sobre o oxigênio. Então, eu formo uma ligação, quebro outra, para manter o octeto, né? Okay? Que esses átomos aqui não sofrem expansão da camada de valência. Bom, outra estrutura aqui. Vamos desenhar o híbrido também. Estão vendo que a dupla ligação está aqui em cima e aqui embaixo. Então, na verdade, né, a estrutura do híbrido de ressonância ficaria assim. C, O, O, e o par de elétrons distribuído aqui, ó. Okay? E a carga também, né? Ficaria menos 1 sobre 2 aqui, menos 1 sobre 2 aqui. Aí, só para mostrar a formação da ligação, então eu formaria uma ligação aqui e quebraria a outra aqui. E para voltar para a primeira estrutura, forma a ligação aqui, quebra a ligação aqui. A gente também vê a estrutura de ressonância em composto cíclico, né? O composto mais representativo, né, para a gente ensinar a ressonância é o benzeno. Então, a gente observa aqui que eu tenho duplas ligações, né, 3 duplas ligações, né, e que podem se deslocar, né. Na verdade, eu não tenho ela se deslocando. O que eu tenho, né? Um híbrido. Então, o híbrido seria assim, ó. Não sei se vocês já viram essa representação, né, assim, pontilhado, né, ou um círculo, né, para representar a ressonância. Okay? Então, esses 3 pares de elétrons estão formando, né, na verdade, 6 ligações. Né? Eu estou distribuindo ele por todas as ligações carbono-carbono. Então, eu vou formar uma ligação aqui, formar outra ligação aqui, formar outra ligação aqui. Aí, para voltar para a primeira estrutura, eu continuo. Ó. Forma aqui, forma aqui, forma aqui. Vocês vão usar isso bastante em orgânica. Okay? Então, vamos escrever uma estrutura de ressonância. Vamos fazer a estrutura de Lewis, do ozônio, e escrever a estrutura de ressonância para ele. Deixa eu voltar aqui só para a gente ler. Ó, fica mais fácil de ler aqui. O ozônio da estratosfera, O3, protege a vida na Terra da radiação ultravioleta, que é prejudicial, né, e ela é proveniente do Sol. Sugira 2 estruturas de Lewis que contribuam para a estrutura de ressonância da molécula de O3. Os dados experimentais mostram que as 2 ligações têm o mesmo comprimento. Okay? Isso é importante mencionar. As ligações duplas, elas são mais curtas do que as ligações simples. Então, o que acontece? Né? No caso do benzeno, deixa eu voltar aqui para ficar mais claro. Ó. Aqui. Então, quando a gente tem uma ligação simples e uma dupla, a gente tem uma ligação mais comprida e outra mais curta. Só que no benzeno todas as ligações são iguais, né? Por isso que a gente justifica também a ressonância, porque todas as ligações são iguais. Aqui também, ó, essa ligação simples, né, e essa dupla, elas são iguais, na verdade. São ligações que eu falei que tem caráter 1,5, né?
né? Mas elas têm comprimento entre uma ligação simples e uma ligação dupla. A mesma coisa acontece aqui no nitrogênio e o nitrato. Todas as ligações nitrogênio e oxigênio têm o mesmo comprimento, né, entre o comprimento de uma ligação simples e uma ligação dupla. Então, vamos aqui fazer a estrutura do ozônio. Então, exemplo 2.5. Exemplo 2.5. Então, O3. Então, oxigênio tem número atômico 8. Então, fica 1s2, 2s2, 2p4. Na camada de valência, eu tenho 6 elétrons. Vamos lá, número total de elétrons. Então, eu tenho 3 oxigênios vezes 6 elétrons. Vai dar um total de 18 elétrons. Então, 2, vamos ao arranjo. Então, vai ficar oxigênio, oxigênio, oxigênio. Lembra que eu falei que não se deve desenhar estruturas cíclicas, né? Elas são mais improváveis de acontecer. Existem, né? Mas nesse caso aqui, ela é aberta, uma cadeia aberta. Então, primeiro eu liguei os oxigênios, eu gastei aqui 4 elétrons. Agora eu vou tentar completar os octetos. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completei 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu já coloquei 12, né? São 6 elétrons vezes 2, 12, mais 4, dá 16 elétrons, faltam 2. Coloquei 2 aqui. Então, a gente observa, ó, que está faltando elétrons, né? Então, o que a gente pode fazer aqui para completar o octeto? Né? A gente pode pegar esse par e formar uma dupla ligação aqui. Ou do outro lado também, tanto faz, né? Deixa eu só contar de novo aqui. 1, 2, 3, 4, né? Aí eu tenho 6, dá 10, mais 6, 16, mais 2, 18. Então, eu tenho que fazer isso mesmo. Então, eu vou pegar o oxigênio, vou formar uma dupla aqui. Prontinho, essa é a estrutura, né? Só que ele quer que a gente sugira duas estruturas de Lewis que contribuem para a estrutura de ressonância da molécula de O3. Então, vamos lá às estruturas de ressonância. Vou colocar aqui 5, ressonância. Então, eu tenho O, dupla O. Então, ó, todas as ligações no ozônio são iguais, todas as ligações, né? Então, como é que a gente pode representar isso? A gente pode formar uma ligação aqui, ó, e quebrar esta aqui. Aí a gente desenha outra estrutura, a gente desenha o símbolo de ressonância, coloca dupla O, simples O. Prontinho. E o híbrido, como é que fica o híbrido? Então, a gente diz que é equivalente, né, a... Aí a gente coloca pontilhado aqui a dupla ligação, né? Quer dizer, não tem dupla ligação, a gente distribui esse par de elétrons nas duas ligações. Então, essas são as duas estruturas de Lewis. Então, vamos continuar aqui. Então, aqui, a gente tem mais umas regrinhas, né? Método sistemático para desenhar a estrutura de Lewis. 6. Determine a carga formal de cada átomo nas estruturas resultantes e elimine quaisquer estruturas com distribuições improváveis de cargas. Átomos adjacentes com a mesma carga. 7. Procure ver se existem estruturas ressonantes equivalentes possíveis.
né? Então, essas são as duas últimas regras, né? Aqui vem a referência principal, Literati Loreto Jones, e a leitura recomendada do capítulo 2. Aí eu tenho aqui essas questões para vocês responderem. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.